Estamos de volta. Agora para falar sobre lixo zero. Você já pensou em produzir menos lixo? Será que isso é possível? Então, a nossa próxima reportagem especial mostra que tem muita gente preocupada com o impacto dos resíduos no planeta, né? E tem um pessoal que está fazendo muito esforço para trazer um mundo melhor e bem diferente daquele que você conhece. Confira agora na nossa reportagem com a Duda Combraia. Tenho muito orgulho de dizer para você que hoje eu produzo somente lixo orgânico. Marina tem apenas 19 anos e uma disciplina imensa para alcançar o seu objetivo: chegar ao lixo zero. A jovem brasileira adquiriu o hábito de reduzir o lixo há mais de 2 anos. Então eu não vou mais no supermercado, porque tem plástico na comida, e eu não vou mais na farmácia também. Então eu comecei a comprar desses pequenos produtores, eu acho muito legal também, só que eu sei que não é acessível para todo mundo ainda. Hoje, a jovem mora na Grécia e não sai sem sacola. Só consome produto in natura, a granel e começou a produzir seus próprios cosméticos. Eu descobri que uma pasta de dente e um desodorante, por exemplo, com os mesmos ingredientes, dá para você usar para fazer os 2 tipos de cosmético. E limpa muito bem e não precisa ficar dependendo dos produtos das grandes empresas que, cá entre nós, tem muitos químicos e não faz mais mal do que bem. Ter uma vida mais sustentável é o objetivo de pessoas que, como a Marina, estão preocupadas com o futuro do planeta. Mas afinal, o que é sustentabilidade? O biólogo Jack Magalhães tem mestrado na área e explica o significado do termo. Ele traz essa noção de equilíbrio entre o social, o econômico e o ecológico, entre o meio ambiente, e uma adoção de práticas que adotem esse equilíbrio entre esses 3, digamos assim, entre essas 3 frentes, de forma que a gente não comprometa as gerações futuras, de forma que a gente cuide do meio ambiente. Já parou para pensar o que vai acontecer com o planeta se o consumo e o descarte continuarem a todo vapor? O geógrafo Ivo Milani tem MBA em gestão ambiental e afirma que o descarte indevido do lixo é problema de saúde pública. O consumo exacerbado e a má disposição de resíduos, ela gera esses problemas de saúde pública que a gente comentou, né? O esgotamento de recursos naturais para a fabricação de novos produtos, cria até uma desigualdade entre, né, não só entre a sociedade, como entre regiões também, entre países, acaba gerando até conflitos geopolíticos de busca por recursos ou até mesmo de exportação de lixo, que já acontece isso também, que é um problema grave de países desenvolvidos que exportam seus lixos para países em desenvolvimento. A publicitária Mariana Moraes e suas irmãs se preocupam com o futuro do planeta. E é nas redes sociais que a família compartilha a rotina sustentável para ajudar mais pessoas que querem aderir à causa. Eu sempre gostei muito de sustentabilidade, mas quando a minha filha nasceu, eu fiquei com muito mais vontade de deixar o mundo legal, assim, porque senão, cara, se queimarem o Pantanal, não tem Pantanal pra ela, entendeu? Se o oceano tiver cheio de plástico, nem ela nem eu vou nadar daqui a 10 anos. Não tem como. Não existe jogar fora. Quando a gente fala, eu vou jogar uma coisa fora, aonde é o fora? Existe, porque só tem 2 opções. Ou você tá jogando num lixão, que é deixar em qualquer lugar lá parado, ou você tá jogando no aterro, que é botar embaixo da terra, mas é deixar lá parado. Então não existe jogar fora. E tem produtos que não entram mais dentro da casa dela. Eu comecei a mudar um monte de coisa na minha casa, que parece aquela mosquinha da alegria, assim, porque você fala, nossa, eu consigo ser lixo zero na fralda, então eu vou tirar as pomadas. Aí eu comecei a ficar mega empolgada, descobri que a esponja não recicla, botei bucha vegetal. Aí a escova de dente, a gente fez uma conta, descobriu que todas as escovas de dente que existem até hoje ainda estão por aqui. Aí a gente descobriu a escova de bambu. Então, por exemplo, na minha casa, a gente não é lixo zero, obviamente, porque eu tenho 2 filhos pequenos e a vida real da cidade de São Paulo não é lixo zero. Mas eu sou muito menos lixo do que eu sou lixo zero dentro do que eu posso. Então, eu tenho uma composteira, porque pra mim não existe, comida não é lixo, então você põe na terra, ela volta pra terra.
eu tenho... eu troquei todos os produtos de limpeza, porque eu entendi que a água cheia de tóxicas, né, de produtos tóxicos que vai pelo ralo, pelos oceanos, isso é ser lixo zero. Uma pessoa produz em média 1 quilo de lixo por dia. Fazendo essas contas, eu que tenho 19 anos já produzi em média 7 toneladas de lixo durante a minha vida. Mas como reduzir isso? Como chegar ao lixo zero? Tem um movimento que prega exatamente isso, a redução do lixo. Ele surgiu em 1970 nas indústrias químicas e com o passar dos anos, essa ideia chegou até as casas. E hoje tem representante no mundo inteiro. Eu estou falando do lixo zero. No Brasil, o movimento surgiu em 2010, com o Instituto Lixo Zero Brasil. Um ano após, surgiu outra vertente do movimento, a Juventude Lixo Zero. Então, a Juventude Lixo Zero Brasil, ela surgiu lá em 2011, com a minha irmã. Ela foi representar o meu pai, que já trabalha há um tempo com lixo zero. Ele é presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, que é um dos nossos grandes braços hoje. Ela foi representar ele numa palestra e, enfim, era numa universidade, então, teoricamente, o público era majoritariamente jovem e ia ser tranquilo ela falar sobre o assunto. E daí, chegando lá, ela viu que de longe ela era a mais nova do espaço. Então, foi aí que eles perceberam essa falta de engajamento dos jovens na causa, principalmente em locais onde deveria ser ocupado majoritariamente por jovens, né? Hoje a gente tem 7 hubs nacionais, né? Ou seja, 7 hubs em diferentes países, ocupando 5 continentes diferentes. E a gente funciona como uma rede de jovens engajadas na causa lixo zero. Os jovens que querem levar a ideia de sustentabilidade a mais pessoas podem se tornar embaixadores da Juventude Lixo Zero e representar a causa em qualquer cidade do Brasil. Os projetos variam de acordo com a demanda de cada região. A gente foi contratado no Rio de Janeiro para ajudar num bloco de carnaval. Então, a gente tornou o bloco de carnaval do Cordão do Boitatá, que é um bloco super tradicional do Rio de Janeiro, em um bloco lixo zero. A gente conseguiu desviar mais de 91% dos resíduos que iriam para aterro, a gente conseguiu reciclar. Algumas pequenas mudanças podem ser feitas para ter uma vida com menos lixo. Aqui no banheiro, por exemplo, trocar algodão descartável por uma rodelinha de crochê, que dá para ser feita em casa mesmo, é uma ótima opção sustentável. E agora, o uso de shampoo em barra evita que várias embalagens como essa, feita de plástico, sejam descartadas no meio ambiente. E para quem menstrua, o uso do coletor menstrual evita que cerca de 180 quilos de lixo sejam descartados durante uma vida fértil. Se você quer saber mais sobre o movimento Lixo Zero, acesse o site do Instituto Lixo Zero Brasil. Não tem fórmula mágica para iniciar no movimento, mas começar por onde gosta é uma ótima opção. Para começar, você começa pelo que te interessa mais e você pode começar por coisas pequenas, tipo sair de casa sempre com uma sacola. Sempre. Assim, eu não saio de casa sem uma sacolinha. Porque se eu for comprar qualquer coisa, levar qualquer coisa, ou buscar qualquer coisa, eu nunca pego saco. Parabéns, Duda, pela reportagem. Um tema super relevante e interessante, né? Ver que esses pequenos gestos no nosso dia a dia podem contribuir e muito para poder ajudar a salvar o planeta e preservar para as próximas gerações. E agora, ainda falando em impacto dos resíduos, queria perguntar para vocês sabiam que o Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo? Mas mesmo assim, as pessoas ainda têm diferentes soluções para lidar com esse problema, como a reciclagem das latinhas. O nosso país é um dos campeões mundiais em reaproveitamento de latinhas há uns 10 anos, né? E a nossa repórter Amanda Locali falou com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latinhas de Alumínio
e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre a reciclagem de latinhas. Bom dia, Amanda. Boa tarde agora, né? Obrigada pela sua presença. Boa tarde, né? Eu até ia falar bom dia, mas é boa tarde, Bia, boa tarde, Pedro, e boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí no Facebook e pelo Instagram da agência. E é isso mesmo, gente. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial em relação ao volume de latinhas. Vocês sabiam que por ano são comercializadas 30 bilhões de unidades? A latinha é a embalagem para bebidas mais reciclada do planeta. E no Brasil, são quase 25 bilhões de latas recicladas anualmente. E por isso, o Brasil conquistou o título de país que mais recicla latas no mundo. Eu falei com o Guilherme Caniello, que é gerente de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Fabricantes de Lata de Alumínio. Ele explicou que a Abra Latas representa 100% dos fabricantes das latinhas de alumínio no Brasil e que a análise do ciclo de vida da lata mostra que a reciclagem reduz em 95% a emissão de gases de efeito estufa. O ciclo de vida da lata aqui no Brasil é muito curto. Ele dura em média 60 dias. Isso desde o dia em que a lata é descartada até o momento em que ela volta ao mercado. E você sabe como descartar essas latinhas de alumínio corretamente? Bom, é muito simples. Elas devem ser separadas do lixo comum ainda em casa, para que assim elas não vão parar em aterros sanitários. E em São Paulo existem diversas concessionárias que coletam latinhas de porta em porta e também existem pontos de entrega voluntária. É só dar uma pesquisada no Google que você vai encontrar tudo. É muito fácil. E a gente sabe, né? Com um passo de cada vez, a gente vai ajudando a melhorar o nosso planeta para ter um futuro melhor. Amanda Locali, pro SPM no ar. Bom, muito obrigado, Amanda, pelas informações. Realmente é uma ótima notícia, né? Saber que o Brasil é um país que tem aí esse reaproveitamento de latinhas tão bem executado. Bom, agora a gente vai falar do Pantanal. O núcleo socioambiental do Tribunal de Justiça de Mato Grosso doou mais de 0,5 tonelada de frutas para os animais que sobreviveram ao incêndio do Pantanal. E os alimentos eles foram entregues semana passada aos voluntários que distribuíram essas doações nos locais onde os animais mais procuram comida, né? De acordo com especialistas, o bioma do Pantanal ele vai precisar de cerca de 50 anos para recuperar todos os danos dessa última tragédia ambiental. Sempre que você passa na Marginal Pinheiros, é impossível não notar a poluição do rio, tanto pelo odor desagradável quanto pela cor escura das águas. Mas por que esse rio é tão importante? E quais são os benefícios de um projeto de despoluição do Rio Pinheiros que iam trazer assim para a cidade de São Paulo? Confira agora na reportagem da nossa repórter Lorena Pomarico. Tá vendo essa água aqui? Limpinha e pronta para beber. Ela teve que passar por vários processos para ficar desse jeito. Sem cor, sem gosto e sem cheiro. Imagina que felicidade seria se essa mesma água fosse a água encontrada no Rio Pinheiros. Um dos maiores cursos de água de São Paulo sofre com o descaso. Com 25 quilômetros de comprimento, o Rio Pinheiros atravessa a capital paulista. O curso d'água nasce do encontro entre os rios Guarapiranga e Jurubatuba e deságua no rio Tietê. Seu trajeto passa por regiões centrais da grande metrópole. Formada pela Universidade de Campinas, a geógrafa Mariana Marques explica que o rio atua como um importante componente da construção do espaço urbano. A bacia em si, ela é, como eu posso dizer, ela é a base, assim, da manutenção de um equilíbrio interno natural da cidade. Ela vai estar relacionada e vai ser influenciada pelo relevo da região, pelo clima da região, pela dinâmica natural que está acontecendo ali. Antigamente, o rio era usado pelas pessoas da região para transporte, lazer e até mesmo para o consumo próprio. Você já se imaginou nadando no Rio Pinheiros? Infelizmente, agora isso não é mais possível, tendo em vista que há décadas o curso de água vem sofrendo com o abandono, sendo considerado um dos trechos fluviais mais poluídos do Brasil.
Bióloga há 39 anos, Maria Edna comenta que o descaso pelo rio vai muito além da falta de fiscalização em suas margens. As principais fontes de poluição dos rios que percorrem aqui, que atravessam a nossa capital, principalmente esgoto, né, dejetos, né, clandestinos, que não vão para as empresas de reaproveitamento e reciclagem da água, né, as enchentes, né, que acabam levando todos os lixos que estão, né, nas margens para dentro do rio, esgotos de empresas que são muito danosos, né, para todo o bioma, né, dos rios urbanos. A falta de saneamento básico é a principal causa da poluição do Rio Pinheiros. Em 2019, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apesar de quase 99% da população paulista possuir água encanada e 96% ter uma rede de esgoto, apenas 55% desse total de esgoto é tratado. Wagner Ribeiro, especialista em cidades hídricas e professor de geografia da Universidade de São Paulo, conta que além de poluir o rio, a falta de saneamento também pode causar mortes por doenças que hoje são consideradas simples. A ausência de saneamento faz com que o material in natura, né, os dejetos humanos, sejam destinados diretamente aos rios. E isso traz problemas seríssimos, porque você passa a ter no rio um vetor de transmissão de doenças. Pode ser desde doenças como diarreia, cólera, mas também se torna um viveiro, né, de insetos. Aí você vai ter, por exemplo, problemas com a dengue. Associado a riscos como a subnutrição e a problemas de higiene, a falta de saneamento básico também proporciona um aumento na propagação de doenças, especialmente aquelas causadas por larvas e parasitas provenientes de fezes e fluidos humanos. Além disso, o rio parado e poluído também causa no aumento da reprodução de insetos, inclusive o Aedes aegypti, agente transmissor da dengue. Chamado pelo governo de São Paulo como o Novo Rio Pinheiros, o programa da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tem como objetivos reduzir o esgoto lançado no rio e em seus afluentes, melhorar a qualidade da água e tornar o rio limpo. José Alfredo trabalhou na empresa durante 25 anos e contou que essa sempre foi uma preocupação do corpo técnico da companhia. O programa atual consiste basicamente na canalização dos esgotos domésticos que atualmente são lançados diretamente no rio para tubulações que irão conduzir esse corpo de esgotos até a estação de tratamento de esgoto de Barueri, onde será processado o tratamento desse esgoto. Além de prejudicar a saúde, a poluição do rio também impacta a economia e o turismo da região, causando baixo custo de casas e comércios do território local e o mau cheiro da cidade. Apesar dessa quantidade enorme de lixo afetar diretamente a vida humana, Maria Edna explica que outros seres vivos também sofrem com isso. Quando existe uma eutrofização de um rio, você acaba que destrói toda a flora e a fauna desse rio. Eutrofizar é aumentar a quantidade orgânica, né? Aumentar o DBO e o DQO que a gente chama, né? Que é demanda bioquímica e biológica da água, né? Então, você eutrofizando esse rio, você diminui absurdamente o oxigênio e aí, consequentemente, né, os organismos acabam perecendo, acabam morrendo. Consequentemente, o que tem fora do rio, né, a mata ciliar, por exemplo, né, também acaba sofrendo com isso porque nós estamos numa cadeia alimentar, né? Quando se pensa em um rio despoluído, logo se imagina uma água limpa o suficiente para beber e se divertir. Porém, em São Paulo e em algumas outras cidades, esse projeto se torna um pouco mais trabalhoso. Wagner conta que ainda estamos longe de ter um rio que funcione como rota de transporte. Imagine então
para consumo próprio. Existem experiências na Inglaterra, existe experiência na França, existe uma experiência na Coreia também muito interessante, Coreia do Sul, onde nós tivemos um nível de despoluição bastante elevado. Mas pensar que um rio que passa por uma metrópole vai ter água potável já é um desafio um pouco maior e difícil de conseguir chegar a esse ponto de qualidade, porque nós temos a chamada poluição fugidia, que vem, por exemplo, quando os automóveis e motocicletas, enfim, os veículos automotores passam pelo asfalto, eles acabam soltando, né, esse material acaba sendo transportado, carregado até os rios. Então, de fato, numa região metropolitana complexa como São Paulo, é difícil pensar num rio completamente despoluído. Após o processo de despoluição, algumas medidas precisam ser tomadas para preservar a água limpa do curso e impedir que ele volte a ser poluído. Lembra da Mariana? Ela acredita que, além de tratar o saneamento básico como uma pauta política, outras questões também precisam ser colocadas em prática. Aumentar as campanhas de conscientização, né? Tanto como uma medida individual, mas também coletiva, né? Entendendo que é claro que não é só fechar a torneira enquanto a gente está escovando o dente que vai salvar o planeta, não é só isso, mas é isso também. Conscientização desde cedo sobre o lixo na rua, sobre o descarte, sobre a quantidade do consumismo, né? Também precisa ser tratada. Então, tudo isso e leis mais rígidas para as indústrias e comerciantes, né, que geram muito lixo, produzem tanto lixo sólido quanto contaminantes nesses rios. Então, precisa ter uma legislação aí mais rigorosa, e não só rigorosa, mas que ela seja fiscalizada. Ótima reportagem da Lorena Pomarico, com belas imagens de cobertura também. E a gente fica aí na esperança de que esse projeto de despoluição do Rio Pinheiro seja concretizado, porque, né, é uma melhora muito significativa para a qualidade de vida de todos os paulistanos. Vamos falar agora de um dos órgãos responsáveis pela produção da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que está sendo responsabilizado por exportação de madeira ilegal. É verdade, Pimenta. É difícil acreditar que nem mesmo o IBAMA está sendo capaz de defender a Amazônia nesse momento. A repórter Fernanda Vasconcelos entra ao vivo agora para explicar melhor sobre esse assunto. Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda. A gente teve um problema com o áudio da Fernanda, a gente não vai conseguir falar com ela agora. Queria pedir desculpa para quem está assistindo a gente, mas então agora nós vamos para o nosso próximo assunto, que são a desigualdade, que é a desigualdade nas escolas aqui em São Paulo. Pedro, eu passo a bola para você. Exatamente, Bia. Você sabia que a cada 10 crianças em escolas privadas na cidade de São Paulo, apenas uma delas é negra? Um estudo da Folha de São Paulo apurou que 35,7% dos estudantes na capital são negros, mas são poucos aqueles que têm acesso a uma educação de qualidade. Sim, em Pinheiros, os jovens negros são cerca de 11,9% dos estudantes do bairro, mas eles representam apenas 2,5% dos alunos que estudam em escolas particulares. Enquanto no Itaim Paulista, eles representam 49%, mas apenas 24% destes estão nas escolas particulares. Os números comprovam que não são apenas os obstáculos geográficos que reduzem as chances de alunos frequentarem as escolas privadas. E ainda falando sobre desigualdade, o assunto agora é o racismo estrutural. A onda de protestos antirracistas tomou conta do país nas últimas semanas, depois do assassinato do João Alberto. Mesmo sendo um país de diversidade étnica, o Brasil ainda pratica a segregação racial e coloca em evidência o racismo estrutural presente na sociedade. Confira agora na reportagem de Matheus Segato. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil. E nesta mesma data, em 2020, João Alberto Silveira Freitas foi espancado e asfixiado até a morte em uma unidade Carrefour. Após o ocorrido, as manifestações tomaram conta de todo o país. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal foram palco de protestos e passeatas antirracistas. Em um país onde 56% da população é negra, casos como este são cada vez mais recorrentes.
Um grande exemplo disso é que a cada 23 minutos, um negro é assassinado no Brasil. Mas até quando vamos ficar só nas manifestações? E até quando a justiça vai se calar diante de casos como este? Mesmo depois de quase 1000 dias da morte de Marielle Franco, ainda não temos resposta de quem mandou matar a ex-vereadora do Rio de Janeiro. Para reparar a dívida histórica com os negros, não basta apenas não ser racista. A sociedade precisa também adotar a bandeira antirracista e lutar pela causa. Bom, agora vamos ver o que vocês estão mandando nas redes sociais. Começando pelo Facebook. A Marina Toledo aqui está elogiando aqui o tema da reportagem da Lorena, que é importantíssimo, e também a qualidade, que é óbvio, é uma marca aqui do nosso jornalismo da SPM. Também o Nicolas Garrido está elogiando a reportagem da Lorena, uma reportagem brilhante. E o nosso Léo Sabino Scuderi, também está elogiando o Matheus Segato. Matheus Segato, repórter profissional. Orgulhoso de você, amigo. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. E aqui no Instagram a gente recebeu um recado super carinhoso do Bonora, que é o nosso técnico de rádio lá da faculdade, foi nosso professor, inclusive saudades Bonora. Ele deu parabéns aqui para toda a equipe, disse que nós somos uma equipe super talentosa, né? Muito obrigada. E eu queria dizer que as sugestões de pauta de vocês são muito bem-vindas e nos próximos jornais, relembrando, as suas ideias de assunto podem estar aqui em alguma das nossas reportagens. E se você ainda não participou, basta acessar a página da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Os comentários que vocês deixarem por lá a gente vai ler aqui. E no próximo bloco a gente vai falar de cultura. Os nossos repórteres foram conferir como anda o retorno dos museus por todo o país. E a gente também vai falar das novidades das Olimpíadas de Tóquio que vão acontecer agora em 2021. A gente volta.